Olá a todos, meu nome é Diogo Oliveira Torres, o meu RA é 2006-97055, meu polo de apoio é Araxá MG e eu sou da Igreja Templo do Avivamento Pentecostal. Eu quero falar aqui alguns versículos sobre a verdade e alguns versículos sobre a mentira, para que possamos aprender um pouco sobre isso. Em João capítulo 8, 32, vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 17, 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós falamos da verdade, a verdade ela diretamente se liga a Cristo. Quando o próprio Cristo diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todas as vezes que nós falamos da verdade, nós lembramos que o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele trazia a verdade do reino, ele trazia o poder de Deus através da verdade, milagres, curas. A sua palavra, ela transmitia poder através da verdade. Então o próprio Jesus declarou: eu sou a verdade. E quando nós falamos da mentira, automaticamente nós ligamos a mentira ao adversário da nossa alma. A Bíblia vai nos dizer 3 versículos também sobre a mentira. Em Provérbios 12, 22 vai dizer: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Em Provérbios 14, 5 diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentira. Provérbios 21, 6 diz: a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão e armadilha mortal. Quando nós falamos da verdade, nós falamos de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, nós falamos de milagres, de resposta, de ressurreição, de portas abertas, de esperança restaurada. Nós falamos de tudo isso. E quando nós falamos da mentira, nós falamos de desastre, de engano. Nós falamos de dor, de tristeza. Nós falamos de fracasso. Então, automaticamente, a mentira nos conduz à dor. E a verdade nos conduz ao crescimento. A verdade nos conduz a conquistar. A verdade é a chave que abre grandes portas. E a mentira é aquele cadeado que se coloca em uma porta que não pode ser rompido de forma alguma. Então a verdade abre portas e a mentira fecha portas. E nós podemos usar como exemplo de engano, como o adversário, ele é astuto. Quando nós vamos no livro de Lucas, nós abrimos nossa Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4, que vai nos falar sobre a tentação de Jesus, quando Jesus ele foi tentado, quando Jesus ele é pelo adversário levado, a Bíblia vai dizer que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E o diabo disse: se és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O diabo então levou ao monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tudo que ele oferecia, tudo que tinha de bom nos reinos do mundo, e disse: darei a ti todo esse poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: a Deus adorarás e o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois levou a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo, dizendo: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos para que não tropece em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentá-lo, apartou-se dele por algum tempo. Olha para você ver uma coisa. O inimigo, ele usa de meias verdades para tentar nos conduzir aos seus propósitos malignos. O inimigo chegava para Jesus e falava: Jesus, transforme essas pedras em pão. Eu sei que você tem o poder, Jesus, eu sei que você pode.
E eu sei que você está com fome. E o inimigo tentava induzir Jesus ao erro, falando com ele uma meia verdade. Porque Jesus sabia que ele tinha poder para isso. Mas o inimigo queria que ele usasse o poder que ele tinha para errar, para pecar, para falhar, para cair. Então o inimigo ele não se contenta com a primeira tentativa de nos enganar com as meias verdades que ele traz. Ele leva Jesus então a um alto monte, mostra a Jesus os reinos, todo o poder, todas as riquezas, tudo de bom que os reinos tinham, e fala: Jesus, eu vou te dar tudo isso. Tudo isso vai estar nas tuas mãos, porque tudo isso é meu, eu dou a quem quero. Entenda uma coisa, os reinos, o poder, tudo que existia já estava nas mãos de Cristo. Porém, Satanás queria induzir Jesus ao erro com meias verdades. E não satisfeito, o inimigo vira para Jesus e fala: Jesus, lança-te do alto ao chão, lança-te aqui, para que os anjos te guardem, te sustentem, te guarde, te livre. Porque está falando, a palavra diz que aos anjos dará a ordem a teu respeito para que te guarde, para que não tropece em pedra alguma. Então você vai ser acolhido, abraçado pelos anjos, você vai ser guardado por eles. E Jesus deu uma resposta inteligente, diz: diabo, afasta-te, vai-te embora, porque somente ao Senhor você vai adorar. Né? O Senhor é o nosso Deus, somente a Ele darás adoração e servirás. E Jesus foi e repreendeu Satanás, e Satanás bateu em retirada. Porque a palavra também vai dizer que quando nós resistimos ao diabo, ele se aparta, ele se afasta de nós. Então não caia na ilusão do adversário, não deixe que ele te induza com meias verdades e te engane, através daquilo que ele muitas vezes te influencia, como ele tentou fazer com Jesus. Então entenda, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Agora o adversário não. O adversário é aquele que conduz à destruição, que conduz à morte. Então não se deixe enganar. E nós não podemos também nos deixar enganar quando muitas vezes no meio digital, em meio às redes sociais, em meio a todo esse espaço que nós temos, em meio às mídias, nós não podemos nos perder neles, onde muitas vezes tentam nos enganar com as fake news, onde tentam passar meias verdades, ou tentar nos convencer que as mentiras que contam são verdades. Então muitas vezes é necessário avaliar a notícia que tem chegado para nós, buscar as fontes de onde veio, as datas, buscar saber se verdadeiramente aquilo procede, de onde está vindo, por que veio, onde foi gerado, se realmente aconteceu, antes que nós venhamos a divulgar ou compartilhar alguma coisa em meio às redes sociais. Nós temos muitas redes sociais hoje em dia, a internet se tornou um meio de comunicação com um alcance extremo. E quando permitimos ser alcançados pela mentira e pelo engano que existe em meio às redes sociais, em meio às mídias sociais, nós nos permitimos ser instrumento de engano. Então, avalie de onde vem, qual é a fonte que tem transmitido essa notícia para você. E não seja alguém que propague, que compartilhe mentiras, alguém que permita que as mentiras sejam divulgadas e alcance outras pessoas, outros lares, outras famílias. Então nós precisamos nos guardar disso, precisamos ter cuidado com as fake news, com as meias verdades que existem na internet, com as meias verdades que existem em meio ao nosso dia a dia. Não sejamos instrumento de mentira, de engano. Então, a partir de hoje, vamos ter cuidado com as fake news, com aquilo que tem tentado nos passar. Porque lembre-se, quando falamos da verdade, estamos falando de Deus, de Cristo. Mas quando somos instrumentos da mentira, estamos sendo instrumento do adversário, do inimigo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos trabalhar com sabedoria e não com engano. Obrigado a todos.